Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para a questão de número 347. E Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos, olha só para você ver. Engraçado que Kardec ele fica mexendo na mesma ferida durante todo o tempo. Ele tira uma casquinha aqui, tira outra casquinha ali, mas é tudo a mesma coisa. Olha só para você ver. Ó. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Vamos separar o joio do trigo nisso aqui? Ó, primeiro, que aqui não é a encarnação. O termo aqui tem que ser substituído por reencarnação. Porque eu já expliquei isso outras vezes, eu não me canso de explicar, porque quem tem um pouquinho de conhecimento tem que passar esse conhecimento adiante, porque conhecimento armazenado ele enferruja o corte da faca e a faca não fica valendo nada. Encarnação é aquele que encarna pela primeira vez em determinado planeta, em determinado orbe. Por exemplo, eu nunca nasci em Marte. Então, eu vou nascer lá pela primeira vez. Então, eu estou encarnando lá ou estou reencarnando lá? É lógico que eu estou encarnando. Eu nunca nasci lá. Agora, aqui Allan Kardec ele não está especificando se o espírito está nascendo aqui na Terra pela primeira vez ou por outras vezes mais. Mas a história em si, olha só como é que a gente tem que pescar isso aqui. A história nos mostra que é de um espírito que já nasceu outras vezes aqui na Terra e que está novamente retornando à Terra através da reencarnação. Então não é encarnação, é reencarnação. E ficaria dessa forma, ó. Que utilidade encontrará um espírito na sua reencarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Aí você me diz assim, então Kardec errou perguntando desse jeito? Encarnação? Não, ele acertou, só que ele nos deu a oportunidade de nós raciocinarmos. Porque agora nós sabemos que encarnação é uma coisa, reencarnação é outra. Como por exemplo, o espírito no corpo físico. Ora, você é um espírito no corpo físico? Não. Você é uma alma que está habitando esse corpo físico aí. No corpo físico é alma. Deixou o corpo físico é espírito. Isso foi classificado pelos bons espíritos a Kardec. Isso não é invenção minha. Agora, eu por ser Kardec de nascença, eu não abro mão dessas colocações que eu aprendi. Eu não abro mão. Eu morro, mas eu morro falando o que eu sei. Então, que utilidade encontrará um espírito na sua reencarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Então, por exemplo, depois de 2, 3 meses, o bebezinho desencarna.
subitamente. Os pais, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Claudinho? Por quê? Que houve, doutor? Ah, houve um mal súbito e veio a óbito. Mas por que esse mal súbito, doutor? Ah, nós ainda vamos averiguar ainda, vamos analisar tudo, os exames. Mamãe tem problema de coração? Tem. Papai tem problema de coração? Tem. O que mais que a mamãe tem? Vamos perguntar assim. Mamãe tem problema respiratório? Tem. Papai tem? Tem também. Aí o médico baseia por aquilo ali. Ah, então já tem a resposta. É hereditário. Que não deixa de estar certo o médico, tá bom, gente? Mas não tem fundamento. A causa está registrada no perispírito e na consciência daquele indivíduozinho ali. Agora, o mais interessante aqui agora não é a pergunta. O mais interessante é a resposta. Mas eu vou ler de novo a pergunta e vou partir agora para a resposta, só para você ver. Que utilidade encontrará um espírito na sua reencarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Sequência. Resposta agora. O ser não tem então consciência plena da sua existência. Isso não é verídico. Cada caso é um caso, isso é relativo. Por que é relativo? Porque tem seres que têm consciência de tudo aquilo que acontece, como tem seres que ele não tem consciência plena. Ele não tem consciência total do que está acontecendo. Mas tem outros que têm consciência total, sim. Então, isso é o esmiuçamento. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Isso é relativo. Não é só prova para os pais, não. Porque nós temos que entender o seguinte: nada acontece por um acaso e o processo não é aleatório. Você entendeu? Nós não podemos julgar ninguém. Por isso que eu disse que cada caso é um caso, o processo é complexo, não existe o aleatório, não existe o acaso. Então, nós não podemos afirmar. Até porque, quando em meio a estas situações todas, tanto o espírito, quanto os pais, quanto todos os familiares encontram-se em prova e expiação. É muito raro, nesses casos aqui, só os pais vinculados à prova e à expiação. É muito raro. De cada 1000 casos, 1, 2, 3 casos, eles estão plenamente vinculados à prova e expiação. 997, todos estão, como se diz, todos são farinha da mesma saca. Todos são farinhas da mesma saca. Porque existe o processo da desigualdade na evolução. E se reencarnou para passar por aquela situação, porque trouxe de existências passadas vinculado com aquele casal, com aquela família. Ou você acha que é a primeira vez
que você está casando com a tua mulher ou com o teu marido, ou que esses filhos teus é a primeira vez que você está tendo hoje como teus filhos? Você acha que é a primeira vez que a tua mãe e teus pais estão tendo você como filhos? Você acha que você ainda não foi pai e mãe dos teus filhos milhares de vezes? Não, gente, o negócio não é bem assim, não. Aqui tá certinha a resposta. Mas nós temos que separar o joio do trigo. Porque senão, uns são introduzidos no processo e outros são isentados do processo. Por um querer nosso, por uma vontade nossa de que seja assim, e não é assim que funcionam os desígnios das leis de Deus. Não é assim. Entendeu? Ainda mais, olha só, o ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nula. Não pode ser quase nula, porque é um ciclo que se interrompe por algum motivo. Porque se não tivesse existido um motivo, aquele ciclo não romperia-se naquele momento. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Eu não sei se você sabe, mas muitos casos de mortes prematuras é a reencarnação sequencial, quer dizer, mortes prematura é a próxima reencarnação daquele espírito que em vida passada se suicidou. Vou tentar explicar para você. O indivíduo, olha só para você ver, eu tinha um amigo, eu continuo tendo, porque está no mundo espiritual, no umbral, não sei onde que ele está, mas eu tinha um amigo que ele, quando ele completou, eu não sei se era 86 ou 89 anos, acho que é 89 anos, se não me falha a memória. Ele, sem ninguém saber, ele amarrou uma corda no pescoço e se enforcou e se suicidou. Não deixou vestígios de nada. Quase matou a família de susto. Foi um impacto no coração de todo mundo na época. Até eu que era amigo, eu fiquei com pena da família. E um dia, conversando com o mentor espiritual, o professor Euripides, perguntei para ele assim, professor, aquele meu amigo assim, que desencarnou com 90, não, eu acho que é 96 anos, é 96 mesmo. Não. Ah, tá bom, gente. É de 86 a 96. Ele desencarnou. Isso é o que importa, que desencarnou. E drasticamente é triste, né? Não podia ter desencarnado dessa forma. Com essa idade, né? Mas se ele tivesse permanecido no corpo físico, professor, quantos anos mais de vida ele teria tido? Naturalmente. Não, meu filho, ele, se ele tivesse permanecido no corpo físico, naturalmente ele ia desencarnar depois de 6 meses. Naturalmente, através de um desencarne natural. Ia ter uma parada cardíaca, um infarto. Natural. Por causa de 6 meses, gente. Ele vai ter que batalhar agora durante umas 10 reencarnações de uns 80, 90 anos cada uma, para se recuperar esse tempo. É o que levou Emmanuel a nos dizer quanto tempo não gastamos, não levamos para reparar alguns instantes de deslize na nossa vida. E a coisa mais fácil, gente, é a gente pisar na casca da banana e escorregar. Mas é fácil, mas é fácil mesmo. Você entendeu?
Então, por isso que a gente tem que orar e vigiar, como Jesus nos ensinou. Então, quase sempre a morte prematura é a primeira morte, é a primeira prova e automaticamente é a primeira expiação daquele espírito que cometeu um suicídio. Porque nunca que o espírito, olha como que a providência divina é justa, é boa. Nunca que o espírito, depois de muitos anos nas regiões umbralinas, suicidou. 15 anos fica no umbral, é recolhido, tratado. Nunca que ele retorne na primeira vez, depois do suicídio, nunca que ele retorna trazendo as sequelas no corpo físico. Nunca. Isso foi Chico Xavier quem disse. Então quem quiser brigar, vai brigar com o Chico. Comigo, não. E quem quiser também brigar com o Chico, desencarna e vai para lá. Vai brigar com ele lá. Não vai brigar com ele aqui na Terra, não, porque já desencarnou. Então, o indivíduo, ele retorna num corpo perfeito, mas com a consciência pesada. Então, ele retorna para receber como se fosse. Não entenda mal. Porque um tal da gente falar uma coisa, a pessoa entender outra e depois sair descendo a lenha, não. Entenda como se fosse um choque anímico. Como se fosse. É uma reencarnação do despertar. Para ele, aquele choque que ele recebe naquela reencarnação, tchum, ele desperta. Ele se conscientiza. Ele fala, ai meu Deus, aí que cai a ficha. Ai meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Aí é que vem as sequelas na próxima reencarnação. Então, são as mortes prematuras. Agora, existe as provas e expiações dos pais, nessa questão aqui. Por isso que o negócio é complexo e é relativo, porque existe a prova dos pais, a prova dos pais e da família, porque todo mundo faz parte de um só novelo, a prova dos pais, da família e também do espírito, e por aí em diante. Por quê? Porque você tem que entender que em uma família que alguém se suicida, você entendeu? Todos da família respondem pelo suicídio daquele indivíduo. Se eles não o abraçaram, se eles nada fizeram, nada por ele. Pensemos da seguinte forma. Você tem um parente que sofre de depressão. Você faz vistas grossas, você o ignora, você o abandona e você esquece que aquele parente existiu. Você entendeu? Se ele se suicidar, toda a família recebe uma partezinha do bolo na próxima existência. Ele, praticamente na próxima existência, ele vai reparar pelo erro que cometeu, mas ele vai vir só com uma fatiazinha de bolo. Pensa num bolo de 10 quilos. Ele vai reparar só apenas 200 gramas. O resto é dividido para toda a família que ignorou o caso dele. Porque muitas pessoas dizem que depressão é coisa de gente sem vergonha, é de gente preguiçosa, é de gente manhosa, é de gente vagabunda. Perdão do termo, mas eu falo mesmo. O que muita gente não tem coragem de falar, eu falo. E não é não, gente. Depressão é doença, depressão é coisa séria, que inclusive a OMS faz vista grossa, os governadores fazem vistas grossa, a medicina faz vistas grossa e depois vem com esse fingimento
mês rosa, não sei o que, sei o que, não sei o que. Esse povo não tem vergonha na cara. Fica com esse fingimento dessas propagandas aí, mês do suicida, sei que tem, sei que tem, sei que tem. Essas pessoas não precisam dessas homenagens, não. Essas pessoas com depressão precisam de tratamento, precisam de amparo, precisam de socorro, de assistência. O que está precário, assistência, inclusive em alguns departamentos de saúde aqui na Terra, inclusive no Brasil, esse tal de SUS que existe. SUS. Esse SUS que existe no Brasil, isso é um frigorífico. Isso é um matadouro de gente. Depois que você desencarna, eles batem lá no seu túmulo. Ô, Sebastião! Sebastião pega e responde, pois não? Já foi liberado aqui sua cirurgia, teus exames. Ah, agora é tarde, né? Mas por que é tarde? Porque eu já morri faz 2 anos, ué. O descaso é muito grande. Então, todo aquele que se torna motivo de desgraça na vida do outro e que o outro, por algum motivo, perde a cabeça e se mata, aquele que se tornou, que foi motivo do suicídio daquele deslize daquele outro indivíduo, responde também por ele ter se matado. Porque ele foi causa do transtorno daquele outro. Você pensa que a justiça divina é capenga igual a justiça da terra? A justiça divina pesa tudo, analisa tudo, tim por tim. Ou você não leu ainda no livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras. Leia lá. Leia, porque pelo menos você vai parar de me xingar. E se continuar xingando também é bom que me reforça. Pelo menos reforça minha garganta, né? Então, gente, nós temos que analisar bastante. Aí depois, na segunda oportunidade reencarnatória, é que aquele espírito retorna trazendo as sequelas. Eu conheço casos de indivíduos que desencarnaram, que se suicidaram há 800 anos atrás. Mas por ele ter tido naquela época uma bagagem espiritual, as sequelas daquele ato não foi isentado das sequelas. Mas sabe o que eu, nesse caso, sabe o que eu sei que eles fizeram com esse indivíduo? Pegaram ele, depois que ele sofreu no umbral uns 30 anos, pegaram ele, levaram para um departamento espiritual, trataram ele bem e disseram assim, ó, um dia você vai ter que reparar todas essas sequelas que você cometeu, desse ato que você cometeu. Só que foi concedido a você reencarnar 5 vezes, onde você irá se fortalecer, se preparar lá no corpo físico, que o indivíduo pode se preparar tanto na erraticidade quanto no corpo físico. Mas você vai reencarnar sem sequela alguma. Você vai atuar na obra da caridade. Você vai agir com humanidade. Você vai ser prestativo, você vai fazer o bem, você vai praticar o amor. Porque você tem bagagem de vidas passadas. Foi apenas um deslize que te levou você a cometer esse ato tão horrendo. Mas depois, quando você estiver bem fortalecido, você vai ter que nascer carregando no corpo físico lá as sequelas do ato o qual você cometeu. Por isso, gente, que a gente hoje em dia, a gente vê, principalmente nesses departamentos, a APAE, essas crianças deformadas, né? Tem algumas crianças dóceis,
cegas, mudas, surdas, paraplégicas, hemiplégicas, você entendeu? Dóceis, crianças dóceis, que vivem ali numa resignação total, num amor total, e quase sempre são adotadas. Na minha cidade mesmo existe um casal, que eu não vou dizer o nome, já adotou várias crianças. Esse casal, quando retornar à pátria espiritual, vai retornar ao aureolado de luz. Eu não vou dizer o nome deles porque por uma questão de ética, mas eles sabem que eu estou falando a respeito deles. Então, eles adotam assim crianças de cor, com todo respeito, não é nada contra. Mas eles adotam crianças deficientes, enquanto uns que adotam loirinho do olhinho azul não, eles adotam negrinhos, assim, cor negra, né? Nada de racismo, viu, gente? Isso é estudo. Eles adotam cor negra, eles adotam deficientes físicos, e os deficientes físicos são dóceis, gente. Por quê? Porque são seres que já se prepararam, as 4, 5 encarnações, se fortaleceram para agora aguentar os resquícios do ato cometido naquela tal reencarnação. Podendo-se nessa, na próxima, ele não retornar como deficiente físico mais, de tanto que ele aguentou nesta suportar as provações e as expiações. Vamos para o próximo vídeo.